Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris! Olá, todo mundo, tudo bem? Hoje o programa é muito legal, porque eu recebi até um desafio, né? Nós vamos assistir o Shazam, que é um filme super divertido, não tem nada assim de profundo, a não ser os aspectos que eu vou falar. E quando nós saímos do filme, umas pessoas que estavam comigo, uma delas disse assim: esse filme não tem nada para você fazer resenha do Despertos, né? E eu disse, como não? Porque em tudo o que você tem na sua frente, tudo que você tiver na sua frente, qualquer coisa, qualquer pessoa, por mais que você possa desconsiderar, porque talvez aquela pessoa não tenha a aparência do sábio, né? Esteja se apresentando como um velhinho, uma velhinha, tipo dos contos de fadas, né? Nós vemos o velhinho e a velhinha se arrastando ali e as pessoas não dão valor àqueles lá e de repente a pessoa que dá valor a eles, eles se transformam em um mago, uma maga, uma fada madrinha e abençoam a pessoa que os ajudou, reconheceu, tratou bem. Então, na verdade, quando você trata bem a tudo e olha para as coisas com os olhos de quem quer ver, o mago ou a fada madrinha sempre se revelam para você, porque em tudo há informação. E é essa a brincadeira de hoje. Através de um filme divertido, nós vamos falar um pouquinho da informação incrível que você tira, e basta uma única análise para ganhar muito com esse filme. Então, é com você, Cris. Olá, pessoal, o programa de hoje é uma resenha à lá programa Despertos do filme Shazam. Como sempre, né, devido ao perfil de nossas resenhas, ela estará repleta de spoilers. Portanto, se você ainda não assistiu ao filme e pretende assistir, nós sugerimos que o faça antes de assistir a esta resenha. O nosso propósito aqui não é de te contar a história do mesmo, e sim usar os padrões arquetípicos, psicológicos e esotéricos para um empoderamento pessoal e psicológico. Então, vamos lá. Shazam, de 2019, estrelado pelos atores Zachary Levi e Asher Angel, baseado no super-herói da DC Comics. Shazam foi produzido pela DC Entertainment, Hatchback Dunny Entertainment e a New Line Cinema e distribuído pelo Warner Bros. Pictures. O filme é dirigido por David S. Sandberg e o roteiro foi escrito por Henry Gayden e o lançamento foi em 5 de abril de 2019 nos Estados Unidos e em 4 de abril de 2019 aqui no Brasil. Shazam é o sétimo filme do universo estendido da DC. Na Nova York, de 1974, um garoto chamado Tadeusz Silvana é magicamente transportado para a Pedra da Eternidade, um templo mágico em outra dimensão, pelo antigo mago Shazam. Shazam explica que passou séculos procurando por um novo campeão e que seja puro de coração após o primeiro ter se tornado maligno e soltado os 7 pecados capitais pelo mundo antigo. Os pecados, agora presos nas estátuas da pedra, tentam Tadeusz com promessas de poder e o garoto é banido de volta à terra como indigno de ser o campeão. Na Filadélfia do tempo presente, durante o período natalino, o garoto de 14 anos, Billy Batson, que é Asher Angel, entra em conflito com a lei enquanto procura por sua mãe biológica, uma assistente social. Coloca Billy em uma família chefiada por Victor e Rosa Vasquez, que possui 5 filhos adotivos, Mary, Pedro, Eugene, Darla e o novo colega de quarto de Billy, Fred Friedman, que é Jack Dylan. Billy não recebe bem sua nova família e Pedro descobre as anotações dele para sua busca. Enquanto isso, usando o testemunho de outras pessoas,
magicamente levadas e rejeitadas por Shazam ao longo dos anos. O adulto Dr. Tadeusz Silvana, que é Mark Strong, descobre como voltar para a Pedra da Eternidade. Ele rouba o olho do pecado da pedra, libertando os pecados e se tornando seu campeão. Silvana usa seus novos poderes para atacar o mago e matar seu pai e irmão. Na escola, Billy salva Fred de valentões. Ele leva os valentões a uma perseguição até o metrô, onde é invocado por Shazam. Escolhido pelo mago, enfraquecido como campeão, Billy se transforma em um adulto com diversos superpoderes. Zachary Levi, ao dizer Shazam, Billy pode alternar entre as formas de adolescente e super-herói adulto, com a ajuda de Fred, que possui conhecimento sobre super-heróis. Billy começa a aprender extensão dos seus novos poderes. Fred posta vídeos no YouTube de Shazam testando seus poderes, tornando uma sensação viral. Depois que Fred se gaba para seus colegas sobre conhecer Shazam, Billy o abandona. E falta as aulas para entreter os fãs como Shazam em troca de dinheiro. Após ver Shazam salvar um ônibus no noticiário, Silvana o ataca, exigindo que ele entregue seu poder. O inexperiente Shazam é facilmente derrotado, mas se transforma em Billy para escapar entre a multidão em fuga. Após Fred confrontar Billy pelo mau uso dos poderes, Silvana captura Fred e o força a dizer onde mora. No caso, na casa dos Vasquez, as outras crianças descobrem os segredos de Billy e revelam ao garoto que encontraram sua mãe morando por perto. Billy foge para finalmente encontrar sua mãe, que revela ter abandonado ele intencionalmente, pois acreditava ser incapaz de criá-lo. Enquanto isso, Silvana vai até a casa dos Vasquez com Fred e o força a ligar para Billy. Ele volta para casa como Shazam e concorda em dar seus poderes a Silvana em troca da vida da sua família. No entanto, Fred e as outras crianças seguem os dois até a Pedra da Eternidade e atacam Silvana. Isso dá tempo a Shazam e as crianças de fugirem e percebem que, quando os pecados deixam seu corpo, Silvana é mortal e pode ser ferido. Não vou contar mais nada, né? Senão serão spoilers demais. Aí vai a primeira pergunta para você, Maria. O filme apresenta a jornada do herói e um rito de passagem muito bem desenhados. Fale-nos a esse respeito. É isso aí. O filme é muito bonitinho, é divertido, recomendo para todo mundo assistir. Você entra e sai na boa, né? Tudo é assim muito bem colocado, como todos os filmes do gênero, né? E desse tipo de franquia. Então, o que vale a pena dizer, principalmente aqui, é um paralelo com o que acontece com a humanidade. A humanidade hoje na Terra clama por um Salvador, porque as coisas estão um tanto quanto estranhas e pesadas, né? E há milênios a humanidade está parada no mesmo ponto que é na sua infantilidade, sentindo-se incapaz e talvez não desejando crescer, passar para uma idade adulta. Porque para passar para a idade adulta é necessário um momento de transformação, esse rito de passagem, aceitar um desafio maior e responsabilidades. Para isso, é necessário aprender a lidar consigo mesmo, ter o seu próprio poder pessoal, saber que, certas horas, você tem que ser o herói da sua própria história. E aí está o problema. Então, o que acontece com a humanidade hoje é que ela se recusa ao chamado. E esse chamado é o primeiro momento. É o momento em que o herói, ainda não herói, nem sabendo que é exatamente um herói, achando que é um ser sem poder, sem capacidade para nada, né? Um pobre coitado, um ser que vive no pecado e errante, que é o caso do menino, que não tinha mãe, quando criancinha se perdeu, desgarrou da mãe,
Ele não sabia o que tinha acontecido e se culpava por isso. Passou 11 anos buscando a mãe, os números não são à toa, 14, 11, né, 3. Então ele se desgarrou da mãe aos 3, ficou 11 anos procurando pela mãe, e aos 14 ocorre o chamado. Então o chamado é o momento em que algo acontece que te diz, faceie a vida, aqui está o seu desafio, aceite-o. O que acontece com as pessoas quando o desafio é colocado na cara delas? A vida delas, né, a humanidade lá passando por guerras e problemas, supressões, e a gente culpando lá os caras lá de fora, os donos do mundo, os donos dos bancos, os líderes mundiais, né? E a gente não olha para o lado de cá e passa para eles a responsabilidade. Eu votei em você, você agora tem que, bom, teoricamente seria correto, mas não é bem assim que funciona. Você teria que fazer por nós, e eles não fazem, porque eles somos nós em certos níveis. Outros níveis, eles, sim, são os vilões, como aquele, né, que aceitou o chamado, recebeu o poder do Shazam antes do Billy e libertou os 7 pecados capitais, porque se corrompeu, e a razão para ele, o que era correto para ele, era então libertar o mal, que é as consciências fragmentadas daquilo que constitui uma consciência da matéria, que é o ego. Então, no chamado desafio, corrompe aquele que é corruptível. Mas aquele que não é corruptível, na hora do chamado, é natural que recuse o chamado. Essa é a segunda fase da jornada do herói. Mas ele é bom na sua essência. Ele é nobre na sua essência. Ele só não tem consciência disso. Não é à toa que ele recebeu o chamado, mesmo que ele se ache um errado. No meu caso do Billy, ele fazia umas traquinagens, né? A polícia de vez em quando corria atrás dele. E ele encontra o mentor. O mentor, nesse filme, se divide em 2. O mentor do chamado, que simplesmente passa a bola para ele. Mas o mentor mais importante aí é o menininho que rouba a cena do filme, é o Fred. O melhor amigo que andava lá com a ajuda de bengala, muletas, né? Porque ele tinha um problema nas pernas. E esse menino, ele é o corajoso. Ele já está consciente dele mesmo. Ele sabe que é possível. Então esse menino rouba a cena porque ele tem a coragem e passa essa coragem e esse saber inconsciente para o Billy. E se não fosse o Fred, o Billy não seria o Billy. Portanto, esse encontro com o mentor é a terceira fase. Aí entra a quarta fase, que são as fases dos testes, né? Onde o Shazam erra o tempo todo, ou seja, o Billy tentando ser Shazam, tentando crescer, mas ele ainda era um garoto, se comportava como um garoto, acreditando que era desprovido de características, inclusive de moral e de ética. Aí começam mais testes, mais provações, até que a recompensa, que é uma outra estágio da jornada do herói, vem, que é o saber lidar consigo mesmo, começar a dominar seus poderes e fazer com que a sua consciência se transforme, começa a chegar à sua maturidade através desse desafio. Maturidade só pode ocorrer com o mal presente, com o vilão. Porque o vilão é que faz os testes, que te põe em provação, o vilão que te estimula. Então a humanidade da Terra, um cenário paralelo, nunca crescerá enquanto não for capaz de lidar com esses vilões da Terra. Mas primeiramente tem que vencer o seu próprio lado corruptível, que aconteceu com o Billy, né? O ego pegou
por algum tempo. Ele ficou se olhando no espelho, olhando o seu encanto e o seu poder, deixando o seu melhor amigo, que é o seu mentor, se fritar, né, com os outros malvados da história, que eram colegas de escola e que tem tudo que é escola, né, esses que gostam de aparecer e suprimem. Então, aí começa um caminho de volta graças ao vilão. É um caminho de ressurreição, só que essa ressurreição só acontece em um momento que eu vou te contar no final desse programa, que é o momento mais bonito do filme, que quando então ele readquire a consciência de quem ele é. Isso vou contar para vocês depois. E a partir desse momento, então, ele retorna ao seu controle total, com o elixir da sua verdade, com o seu poder pessoal, as suas virtudes coordenadas adequadamente, consciente de suas virtudes e agora mais do que nunca de sua responsabilidade com aquilo que ele deve fazer, que é colocar a ordem sobre o caos. Então, não há outro motivo mais bonito nesse filme do que olhar para essa belíssima jornada do herói, jogada ali de uma forma divertida e que vale a pena ver. É com você, Cris. Maria, qual é o misticismo e esoterismo que está presente no filme? Bom, o misticismo e o esoterismo que está presente no filme são vários aspectos, né? Tem várias dicas, já que eu falei dos números, que estão várias coisas presentes. Tem várias coisinhas que aparecem, mas para resumir, os 7 pecados capitais, né? A consciência da matéria e todos os desafios que fazem parte dos 7, porque os 7 são as frequências, são os tons, são os níveis de densidades da matéria, que tem a ver com os tons, obviamente, que tem a ver com padrões de véus que devem ser retirados e experienciados. Então, 7 já é esotérico por si mesmo. A ideia da caverna, da pedra da eternidade, é aquele que é o sábio, que está no seu estado consciente. Esse ser, na sabedoria, sempre vai estar em uma bolha de realidade individual inserida numa bolha coletiva. Por isso ele está numa pedra da eternidade, porque este ser vibra diferente, enxerga o mundo diferente e o tempo dele corre também de maneira diferente. E também tem um paralelo com Shangri-La, né? Que é o mundo desse sábio, nesta caverna que está a sua pedra da eternidade, estão os tronos dos sábios, que tem a ver com a visão de mestres ascensos, tem a ver com cavaleiros, né? Como se fosse uma tábua redonda, tem a ver com as lendas das caveiras de cristal e por aí vai, que são os sábios, os 7 sábios que estariam preenchendo ali aquela unidade perfeita com 7 variantes que, quando se unem, são mais poderosos. Então, tem o simbologia, tem uns símbolos malucos que aparecem, tem a questão dos portais, né? A passagem de uma realidade para outra, tudo isso aparece ali, mas o mais bonitinho é isso mesmo. É com você, Cris. Maria, agora eu vou falar uma frase que tem tudo a ver com o filme e a vida. Sozinhos podemos até ser fracos frente a um aparentemente forte vilão, mas juntos somos poderosos, porque o vilão sempre parece ser mais poderoso. Segura a cachorrada aí, Cris. Na casa dela tá cheio de gatos e cachorros, então não tem jeito, vizinho também. De vez em quando é que nem os motoboy aqui de onde eu moro, é um monte de motoboys. Então, viva São Paulo, viva o barulho e vamos nessa. Falando nessa questão da unidade, é o que eu chamo de sinergia quântica às novas realidades. As realidades são feitas através desse poder da união. Quando 1 mais 1 não são 3 e sim 30. Porque a sinergia multiplica, inclusive exponencialmente,
os números que, se adicionados, seriam pequenos, mas juntos se tornam exponencialmente mais poderosos e maiores. É como você forjar um metal com as ligas. Conforme você vai adicionando metais a essas novas ligas que você vai criando, você consegue chegar à mais resistente de todas, que pode ser o dobro, o triplo, 10, 20 vezes ou até 100 vezes mais resistente do que a liga anterior. Então, o poder da adição não é uma adição simples. Quando as pessoas que estão juntas comulgam com o mesmo foco, é a questão, obviamente, de uma egrégora. A egrégora faz esse poder. Então, a egrégora, que é a união de pessoas com o mesmo propósito através de uma organização ou simplesmente de um princípio, faz com que seja poderosa tanto para o mal como para o bem. Então, aqui nós temos com as crianças que se juntam e crescem com as suas virtudes e com os seus objetivos, com suas responsabilidades. Elas todas assumem a responsabilidade de fazer o bem e impedir que o mal se manifeste. Nada mais poderoso do que isso. E é exatamente o que falta para a humanidade da Terra: passar pelo teste da jornada do herói, porque o vilão já está aqui há muitos milênios e até agora o chamado não foi ouvido, a recusa foi constante e o encontro com o mentor, por mais que se faça presente, eles não reconhecem os mentores que já estão na Terra e estiveram desde sempre. Querem que o mentor faça o serviço que é deles. São eles que têm que passar pela aprovação, não o mentor. O mentor está aqui só para dizer, vai fundo. E essas crianças passaram por isso. Por isso que quando se fala Shazam, se tornam adultos. Porque basta um momento assim, de um instante santo, vamos assim dizer, que a transformação ocorre. É com você, Cris. Maria, você sempre nos fala sobre a recuperação da verdadeira memória, sobre quem somos verdadeiramente, como uma forma de empoderamento. E pelo que vemos, tem sido uma constante nos últimos filmes que resenhamos. O que é, como isso funciona e qual o motivo de tanta repetição sobre esses temas nos filmes? Essa questão é muito legal, porque esse filme tem um momento em que passa batido para todo mundo. Esse menino, Billy, passou a vida, até os 14 anos, 11 anos, procurando a mãe. Porque a mãe o abandonou de fato. Só que ele não sabia que ele tinha sido abandonado. Ele achava que, como ele tinha corrido a mãe para buscar um chaveirinho que ele tinha ganhado lá, no meio de um parque de diversões, ele se perdeu da mãe. Mas a mãe poderia tê-lo encontrado, porque ele foi lá até a polícia, pequenininho, com 3 aninhos, e a polícia lá ficou um tempão parada no parque de diversões, até todo mundo sair esperando que a mãe aparecesse, e a mãe nunca apareceu. Então ele foi levado para tutores, né? Aqueles que aceitam crianças, que às vezes ficam com elas por um período, que nos Estados Unidos isso pode, aqui já não, né? E até podem depois adotá-las. E ele tinha passado, acho que, por 3 famílias, e sempre rebelde, fugia, porque o foco dele era encontrar a mãe. Porque ele tinha, veja o paralelo que eu vou fazer, a marca e o peso de ter aceito um pecado capital, um pecado original. Mas esse pecado não era dele. Mas ele aceitou esse pecado. Ele achava que ele era o culpado. E por ser assim, a visão dele, ele pecava. Ele fazia uma série de coisas erradas, né? Para poder encontrar a mãe. E a polícia corria atrás dele, como eu falei, e tudo mais. Então ele era um ser perdido que vivia no mitos de achar que a mãe o estava procurando. Mesmo que as pessoas dissessem, mas Billy
se a sua mãe quisesse, ela já teria te encontrado, porque bastava ir à polícia, né? Coisa que ela nunca fez. Só que ele continuou na fé, no mito, mitos, que é o termo filosófico, buscando a mãe cegamente. Até um dia que então, esse coleguinha, um dos coleguinhas que era genial, nessa nova casa de adoção, que foi um ponto muito importante para ele, aonde ele conheceu o seu mentor, ele então consegue encontrar o endereço da mãe, vai até a mãe e a encontra. É uma moça jovem ainda, porque tinha tido ele quando ele era 16 anos, e ela diz para ele que ela não podia ficar com ele, que tinha um homem lá, né, continuava com relacionamentos errantes, então ela deu a desculpa do relacionamento anterior que largou dela, agora ela estava com outro relacionamento, que ela não queria nem que visse ele lá, né, que também era de péssima qualidade, ou seja, o padrão da pessoa, né, sempre repetindo os seus próprios mitos também, né? E a mãe dele não tinha mudado de 16 para 14 anos depois, ela continuava sendo a mesma pessoa. Isso acontece por quê? Porque ela não aceitou o desafio da transformação. Mas o mais importante aqui é que o Billy, então, tem um momento fantástico de uma catarse, de um momento de transformação, aonde ele compreende que então ele não era o culpado. Veja bem, o mais importante aqui não é que ele encontrou a mãe ou não encontrou a mãe. O mais importante aqui é que ele encontrou a si mesmo. Ele encontrou a verdade dele. Ele não era um pecador. Ele não tinha ficado sem mãe por culpa dele, e sim porque ela o abandonou. Quando ele faceia a verdade, ele encontra a sua verdade, obviamente é um momento de dissonância cognitiva para ele, porque ele acreditava tão firmemente nisso, que isso criou uma dissonância nele. Mas logo em seguida, né, ele com os seus desafios ainda mais, isso é a chave de encontrar o seu poder pessoal. Porque quando ele sai do estágio de mitos e ele encontra a verdade e tira o pecado que não era dele e simplesmente ele se autoimpôs, no caso da humanidade, a humanidade recebeu um pecado original, aceitou isso e continua na submissão de um ser pecador, agindo como tal. Veja bem, o que falta para a humanidade é o que aconteceu com Billy. Encontrar a sua verdadeira história. Porque nos contam uma história mentirosa. Não há como encontrar o seu logos e virar o herói da sua própria história sem que você saiba a verdadeira história da humanidade, que é a tua verdadeira história. Porque aí você identifica os vilões e sabe com quem está lutando. E entende que tudo isso é para o seu desafio pessoal e que você é um super-herói. Veja bem, todos esses filmes de super-heróis estão mandando a mesma mensagem, como é o caso da Capitã Marvel, mostrando que quando se descobre a verdadeira história, se você não viu a minha resenha, aqui a minha da Cris, Programa de Espertos, Capitã Marvel, assista, porque segue o mesmo algoritmo, o mesmo padrão. Porque esses caras de Hollywood estão repetindo e batendo sempre na questão de quando o herói que nega ser herói recebe de volta, ou melhor dizendo, vai de encontro ao seu desafio pessoal e encontra a sua verdadeira história, é este o momento de sua transformação, onde ele desperta para aquilo que ele é, para aquilo que ele veio fazer. E, portanto, é o momento de derrotar o inimigo. Né? E isso não está sendo feito pela humanidade, porque te foi negada a sua história. É por isso mesmo que eu faço. É um trabalho enorme no curso chamado Segredos Deuses,
A Verdadeira História da Humanidade, né, que você pode encontrar isso no meu website, mcpereda.com.br, entender um pouquinho melhor sobre isso e o trabalho que eu venho fazendo, porque não há como sairmos do estágio onde nós estamos hoje, sem que você transforme, jogue fora tudo que te contaram, tudo aquilo que você acredita, porque são mitos, e recubra tudo isso com o conhecimento do Logos e com o poder que isso te dá, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por tudo e até o próximo Despertos, que vai numa seguidinha hoje de gravação, porque é um outro filme muito interessante que eu vou resenhar para vocês. Um abração e até mais. Bem, gratidão, Maria, gratidão. Pessoal, uma honra estar com vocês. Inscrevam-se no canal de Maria C. Pereda e no canal Cron TV. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos.